O São Paulo, muita gente questionou nos últimos dias assim, Zanqueta, eu vejo nos comentários, um absurdo querer contratar um novo centroavante, é impossível, o São Paulo faz sempre cagada, o São Paulo erra muito, o São Paulo tá aí com o André Silva artilheiro, tem o Rian Francisco, não dá oportunidade, vai cercear os caras. Eu acho que esses jogos como esse do Palmeiras, principalmente esse jogo foi contra o Náutico, algumas partidas específicas, elas denotam a carência e a necessidade premente que o São Paulo tem de ter um atleta brigador no setor de ataque, um atleta que segura a bola, um atleta que briga com os zagueiros, um atleta que consegue se infiltrar em defesas mais sólidas e com linhas altas, principalmente nesse sistema de jogo do Beldia. Partindo da premissa que a gente não vai contratar o Diniz para jogar no sistema dele, em que o Diniz vai pegar jogadores, mesmo assim, como os que a gente tem, e vai pegar para ficar circulando bola e vai botar para atacar, a gente tem o Zubeldia hoje nesse padronagem de sistema de jogo, a gente precisa de um jogador que se adeque às características dele, que era o que o Caleri fazia, e a gente não vem conseguindo fazer mais. Esse jogo do Palmeiras é emblemático, a gente já tinha falado isso contra o Náutico. Então o São Paulo segue aí na caçada de jogadores para reforço, principalmente na posição de centroavante. O que eu ouvi é que o São Paulo está trabalhando firme nessas questões, até porque a janela está aí, faltando 55 dias para abrir. O São Paulo tem aí essa perspectiva, são de 55, são 18 dias de maio, mais 30 dias de, de coisa. São, a gente está falando de 55, 30 dias, são 48 dias mais ou menos para a gente abrir a janela. Então não está tão longe, não está pertinho, mas também não está tão longe para a gente poder fazer essa análise sobre a questão dos dias que a gente tem aí em aberto até a gente abrir a janela. E a gente sabe que quanto antes a gente corre, quanto mais rápido a gente se prepara, mais rápido o jogador chega, mais rápido o jogador faz exame médico, mais rápido o jogador se adapta ao grupo, mais rápido o jogador é apresentado, mais rápido ele faz a parte de condicionamento, e aí vai adaptando, principalmente nesse período de pausa. Esse período pode ser fundamental, pode ser uma virada de chave em todos os sentidos. O São Paulo, obviamente, vai querer contratar um jogador de um perfil que se adeque a determinadas situações, que é o que o próprio Belmonte falou, que era uma informação que a gente tinha dado, que o São Paulo ia buscar o centroavante, foi corroborada, eles estão dizendo, estamos procurando, estamos vendo. Ele abriu, inclusive, a possibilidade e a prerrogativa de ser troca, que é uma coisa que a gente já discutiu, que inclusive o Igor Vinícius é um jogador que tem essa possibilidade de sair, de ser trocado, de coisa. É um dos jogadores que o São Paulo aí pode fazer esse vislumbre, tá bom? E para dizer para vocês como está essa situação de busca de jogadores, no caso do São Paulo trazer atletas. No que tange ao São Paulo vender jogadores. Neste momento, o São Paulo tem sondagens sobre alguns jogadores, tem consultas de jogadores, zero propostas oficiais por atletas, tá? Não tem proposta oficial por nenhum atleta do São Paulo na mesa do clube hoje para a contratação de nenhum jogador. Mesmo no caso do Lucas Ferreira, sim, mesmo no caso do Lucas Ferreira, até porque o Lucas Ferreira, para sair por multa, que era aquilo que o Cruzeiro queria, etc., que os clubes sondaram, eles teriam que combinar com o staff do jogador para sair. Então vamos lá. Como estão as renovações? Atualiza aí, porque a gente tem muitos fatores de renovação. Vou começar pelo Lucas Ferreira, que eu citei, depois de dar o meu gole de café aqui, para dar aquela hidratada, para a gente continuar nosso bate-papo aqui. Bom, sobre o Lucas Ferreira, o São Paulo, eu ouvi e soube que tem gente falando aí, eu não sei quem foi, que o São Paulo teve a proposta do Lucas Ferreira recusada. Na verdade, o São Paulo enviou uma primeira proposta para o Lucas Ferreira, com uma perspectiva de remuneração em que envolvia aumento de multa e envolvia um escalonamento de salário. O que não foi aceito, que eles querem ter, é um aumento de salário inicial maior e depois o escalonamento mais leve, mais gradual. O que o São Paulo tinha proposto é um aumento menor no ano de 2025 e um aumento maior para os próximos anos. O que o staff dele quer é um aumento maior agora, com pagamento de luva, e depois um escalonamento menor. Então não é que a proposta do São Paulo foi recusada e a renovação do Ferreirão está em risco. A conversa está em andamento. Como eu já falei para vocês, tanto o staff quanto o próprio jogador, a família, a gente conhece isso pelo que está no entorno. Quando você tem um empresário que é um carniceiro, que é um empresário que o cara não tem escrúpulo nenhum, o cara só foca
a briga, o confronto, o conflito. Ele só quer do tipo assim, ó, eu vou tirar o moleque daqui. Vai na imprensa e começa a espalhar um monte de coisa, ó, não tem acerto. Vocês lembram aí o caso do Henrique Carmo estava em negociação direta com o Wagner Ribeiro e o Wagner Ribeiro estava indo na mídia dizer que o São Paulo nunca conversou com ele sobre a renovação do cara. O que dentro do São Paulo sempre foi considerado um completo descalabro porque estava sendo conversado. Mas por que que ele fazia isso? Porque ele quer exatamente que nós, torcedores, a opinião pública, as redes sociais pressionem para que fale, para que vá para a condução da negociação de uma forma mais agressiva, mais aguda, para que eles possam fazer a negociação do jogador e possam ter essa contratação, a renegociação, a conversa definida com valores e cifras mais altos e que o São Paulo se sinta pressionado. O São Paulo tem contrato com o Ferreirão hoje, o São Paulo tem um contrato até vigente com o menino até 2028. O que o São Paulo quer fazer é aumentar a multa e dar uma meritocracia para ele, o que eu já disse para vocês também, tem que ser avaliado com muito cuidado, porque Matheus Alves e Jean Francisco também estão nesse bolo, e aí quando o São Paulo aumenta o salário de um, vem todos os outros atrás pedindo e cobrando valorização da mesma forma. Lembrando que o Henrique Carmo também teve uma valorização no final do ano passado, também renovou com o clube, entre outros jogadores. O São Paulo tem Igão, tem Mike, tem uma série de jogadores que o São Paulo também quer fazer esses ajustes. Claro que cada um tem o seu timing, a sua situação e a sua relevância para o time profissional, inclusive agora. Uma coisa é você ter subido bem, você ser um destaque na base. Outra coisa é você ser um destaque no time do Zubeldia e ser um dos jogadores utilizados e estar tendo essa predominância, essa relevância toda dentro do cenário. É a constatação que se faz. Então, resumindo, a conversa com o Ferreirão está em bom andamento, foi o que eu apurei, inclusive, ontem à noite sobre esse assunto. Não existe hoje um temor dentro do clube, uma preocupação dele sair, por conta do bom relacionamento e por conta do bom andamento das conversas que tem, inclusive do garoto. O garoto quer ficar no São Paulo. Isso tem o seu peso. O menino fala: quero ficar aqui, quero jogar, estou feliz, tô satisfeito de estar no clube e não quero ir embora. Mesma coisa do Alves, quando se fala assim: ah, mas o Alves pode ser vendido. Pelos valores que chegaram, até o staff dele, lembrando que é o Bertolucci, é um empresário fortíssimo. Com certeza o Bertolucci ele vai querer mandar o Matheus Alves para um polo muito melhor do que ir para a Rússia. E se for para a Rússia, ele vai com certeza sangrar os russos para conseguir coisa muito melhor do que conseguir 64 milhões fixos e mais 30 e pouco variável. Com certeza isso é uma questão óbvia. Isso a gente não precisa nem ir muito longe. O empresário do cacife do cara, do peso que ele tem no mercado internacional e interno, eles não vão vender por esse valor. Com certeza eles vão querer exigir uma coisa maior. Até porque o Alves vem jogando, vem tendo minutos, vem aparecendo, e quanto mais ele aparece, quanto mais ele joga, mais ele referenda o valor dele, a precificação dele para o mercado. Mesma coisa Ferreirão, entre outros jogadores, que é o que o pessoal fica na dúvida. Beleza, Anquieta, a gente tem essa situação. O Igor Vinícius já falou que não tem tendência a ficar, que inclusive pode ter uma saída precoce no meio do ano, que é uma possibilidade que o São Paulo tem. Que mais jogadores que a gente tem aí para falar sobre jogadores que a gente possa vislumbrar a questão do jogador ter essa renovação com o São Paulo? Aí a polêmica dos últimos dias, que eu estava aguardando para falar para vocês aqui, é sobre o Alan Franco. Ah, o Alan Franco não está renovando. O São Paulo está aí há menos de 2 meses de poder ver o jogador assinar um pré-contrato com outra equipe. Está a preocupação. E aí surgiu a informação de que o Palmeiras poderia vir para cima do Alan Franco para fazer uma proposta para ele para fazer renovação. Eu vinha falando já para a maioria das pessoas aqui nos vídeos que o andamento da negociação considerado pelo São Paulo é positivo, é bom. O Alan Franco também sinaliza que quer permanecer no São Paulo e o staff também não tem uma postura nociva, tóxica na relação da negociação de permanência do jogador para o São Paulo, apesar de querer valores maiores, querer uma série de coisas. O Alan Franco, ele mudou o patamar dele dentro do clube. Ele passou a ter um patamar quase que de... eu chamo assim, o Alan Franco, ele para mim hoje é um pré-ídolo. Se ele ganhar mais títulos jogando, se ele conseguir se firmar mais tempo, conseguir ficar, ele tende a fazer uma trajetória parecida com a do Arboleda. Acho que tem até perfil para isso, principalmente pelo carisma, pela forma como ele lida internamente no grupo, como os dirigentes enxergam o Alan Franco. Tem toda essa questão. Ah, mas eles não estão renovando e está saindo aí na mídia que o Alan Franco está acertado com o Palmeiras. Bom,
Como eu falei ontem à noite com uma pessoa de São Paulo que está diretamente envolvida nas negociações, nas conversas, e me garantiram que não existe absolutamente nada de Palmeiras, nem da parte do staff dele, nem da parte do jogador, e que o jogador ele tem um caráter muito grande, que o jogador, principalmente com eles, falando assim, eu quero ficar aqui e todos os meus esforços são para ficar. Então, assim, diferente de, igual o pessoal está falando, é que as pessoas gostam de hype, as pessoas gostam de clique, as pessoas gostam de acesso, gostam de visibilidade e gostam de audiência.